Olá, internautas, Pastor Jonias, lição 7 do quarto trimestre de 2015, revista Escola Dominical CPAD. O tema: a família que sobreviveu ao dilúvio. Objetivo geral: compreender que, apesar da corrupção no mundo atual, é possível viver segundo os padrões bíblicos. Texto áureo: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Hebreus 11:7. Verdade prática: apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. Pastor Jonias da Costa Feitosa. Nossa lição está assim desenvolvida. Deus anuncia o dilúvio, o anúncio do dilúvio, um juízo que parecia improvável. A construção da arca, a planta da arca, a construção da arca, o dilúvio. O dilúvio foi local ou universal? O juízo de Deus, um juízo universal. O juízo divino no inferno. A humanidade havia se degenerado de forma tal que os seus pecados cheiravam mal nas narinas do Todo-Poderoso. Os seus pecados eram tão numerosos e tão acentuados que se transformavam em verdadeiros miasmas às narinas do Deus poderoso. Deus anuncia o dilúvio. Ele, vendo o pecado marcando a sua criação, os homens enveredaram pelo caminho do mal, como Lameque, que foi o sucessor de Caim, neto dele, e que perpetuou o pecado, inclusive assassinando 2 pessoas. Estes males ficaram irresistíveis diante de Deus. O Senhor disse: bom, eu vou acabar com isso, vou dar cabo à humanidade. Interessante é que o juízo de Deus parecia improvável. Como o anúncio do dilúvio, Deus achou graça em Noé para perpetuar a humanidade, o chamou particularmente, conversou com ele, teve uma conversa franca, disse: constrói uma arca e entra para dentro dela com tua família, mas antes prega, anuncia que eu vou destruir a terra com água. E as pessoas começaram a zombar de Noé. Noé permaneceu firme na pregação. Ele faz parte do triunvirato de Deus, os 3 homens que se mantiveram firmes diante de situações de grande adversidade, que foi o caso de Jó, que permaneceu firme diante da tribulação, Daniel, que permaneceu firme orando no exílio babilônico, e Noé, que permaneceu firme pregando 120 anos, anunciando: Deus vai destruir a terra com água. E Deus disse a Noé: faz uma embarcação gigantesca e coloca dentro dessa embarcação animais de todas as espécies, e quem por acaso quiser entrar na arca para se ver intocável, para se salvar, tudo bem. O juízo parecia improvável, porque na época tudo parece que a terra não era regada por chuva, não era de costume como nós temos hoje, grandes tempestades, água torrencialmente caindo sobre a face da terra. Parecia mais uma crítica, as pessoas interpretavam como algo pejorativo. Deus vai destruir a terra com água, sendo que até mesmo a terra não é regada com grandes chuvas. Então parecia improvável, mas é assim. Deus é o Deus do impossível. Muitos estão a zombar de Deus ainda hoje, quando nós anunciamos grandes verdades no Evangelho. As pessoas estão a duvidar e a zombar, a criticar dos pastores. Muitos estão a brincar até com a vinda de Cristo. Estamos anunciando hoje que Cristo virá nas nuvens para buscar a sua igreja. É o alvo da igreja, é ser arrebatada gloriosamente para as mansões celestiais.
quando Jesus vier buscar a sua noiva e as pessoas estão a brincar. Assim também acontecia com Noé, ele anunciando o dilúvio, trabalhando. Na lição passada nós vimos que Noé, ele pregava com palavras e praticava com obras. Ele pregava anunciando que Deus haveria de estabelecer um juízo sobre a terra, derramando água. E, na prática, ele fazia a embarcação, ele fazia a arca. Então era improvável, mas Deus, quando ele fala, ele vela por aquilo que ele fala. Se ele tem falado que vem buscar a sua igreja, aleluia. Minha alma bendiz o seu nome, porque um dia certamente ele virá. Jesus vai aparecer nas nuvens e vai levar a sua igreja. Embora sejamos criticados no momento, sejamos alvo das críticas das pessoas, mas nós estamos certos que o Senhor vai vir porque ele prometeu. Assim como Noé falou que o Senhor iria destruir a terra com dilúvio. E assim aconteceu. A construção da arca, a planta da arca, a construção da arca. Nesse tópico 2, o comentarista nos reservou algo precioso, detalhando sobre a construção desta monumental embarcação naval, a arca. A indústria naval não era avançada na época como nós temos hoje. Mas o Senhor é sapiente e ele orientou Noé. Ele determinou como seria a planta da arca, de 300 côvados, ou seja, 137 metros de comprimento, por 50 côvados de largura, ou seja, 23 metros de largura, por 30 côvados de altura, ou seja, 14 metros de altura. E disse mais: farás andares baixos, segundos e terceiros. Deus estava entregando nas mãos de Noé a planta da arca. A construção da arca exigia uma certa habilidade e uma orientação. Deus é um Deus organizado. Os andares desta gigantesca embarcação para colocar os animais de cada espécie um casal, para dar comodidade à família de Noé e provavelmente pessoas que viessem em busca da proteção. O Senhor, muita gente critica porque Deus fez essa arca desse tamanho, poderia ser maior, mas Deus, sapiente que era, já sabia que a humanidade depravada, cheia de pecado, não iria se arrepender dos seus pecados, embora ele estivesse dando o ensejo, dando uma oportunidade para todos. Portanto, poucas pessoas se salvaram, apenas uma família de 8 pessoas. Noé com seus filhos e nora e esposa. O dilúvio, a arqueologia, que é a ciência que estuda os fósseis e através do estudo dos fósseis comprova fatos que ocorreram na antiguidade. Por exemplo, a existência dos dinossauros é comprovada através do estudo dos fósseis. Estudando os fósseis, a arqueologia constatou a existência do dilúvio. Os resquícios do dilúvio foram deixados. E a arca que foi colocada lá no Monte Ararat, a arca, a grande embarcação feita por Noé, os seus resquícios, os fósseis do dilúvio universal, foram comprovados através da arqueologia. A Bíblia não fala de um fato utópico apenas, mas fala de um fato verossímil, de algo verdadeiro que aconteceu. O dilúvio foi anunciado. Ele seria um juízo de Deus sobre toda a terra. O dilúvio não foi apenas local. Lá no Monte Ararat estava a arca, mas a água caiu 40 dias e 40 noites, torrencialmente, até que toda a face da terra foi coberta com água. Tudo que Deus havia falado estava sendo materializado. As pessoas correram para se abrigar na arca, mas a porta já estava fechada. As águas caíam torrencialmente. 40 dias, 40 é número de provação. 40 dias 40 anos o povo de Israel peregrinou no deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites.
Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber o decálogo. O número 40 é número de provação. 40 dias e 40 noites foram dias e noites de grande volume de água caindo sobre a terra. Ele foi local ou universal? Ele foi universal. Certamente, desde as regiões mais baixas até as regiões mais elevadas, foram cobertas com águas prometidas por Deus. As cordilheiras dos Andes foram cobertas e o pico do Everest, na Ásia, foi coberto. O juízo de Deus, ou divino, foi universal, um episódio universal, abarcando toda a superfície da Terra. A Terra possui uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 370 milhões de quilômetros quadrados é só água, do Oceano Ártico, Antártico, Índico, Pacífico, os mares, e 140 milhões de quilômetros quadrados é terra. Esta extensão de terra de 140 milhões de quilômetros quadrados foi toda coberta por água do dilúvio. Então, o dilúvio foi universal. O juízo de Deus, um juízo universal, abarcando todas as pessoas da terra, em razão dos pecados cometidos por toda a humanidade, com exceção da família de Noé, foi atingido, ou seja, foi abarcado com o juízo fulminante de Deus, fazendo cessar a humanidade na terra. Um juízo, portanto, universal. Um juízo divino do inferno. Evidentemente que não teríamos os 7 bilhões de pessoas que nós temos hoje naquela época. Em razão, ou se compararmos a totalidade dos habitantes da Terra hoje com a quantidade exígua de pessoas naquela época, evidentemente que seria uma comparação de desigualdade completa. A humanidade não teria jamais essa quantidade de pessoas. Porém, todas as pessoas foram para o inferno. E ali foram avisadas as pessoas que morreram com o dilúvio e as que teriam morrido antes, com exceção de Enoque, que foi transladado, que não morreu, as demais pessoas morreram. E essas pessoas foram para o inferno. O juízo de Deus, assim como Cristo baixou ao inferno e pregou a justiça, mostrando a justiça de Deus, aqui também o juízo abarcou a todas as pessoas e todos foram conscientizados da justiça de Deus. Deus agiu assim, mas ele tinha avisado. As pessoas já não teriam mais oportunidade desta feita, mas foram conscientizados. Deus deu escape através da área. As pessoas não quiseram e todos pereceram, mas a justiça divina é uma justiça sem fraude. Ele não condenou simplesmente por condenar. Ele avisou dos pecados e avisou o que iria acontecer e deu oportunidade às pessoas. Assim também hoje, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, deu o ensejo a toda a humanidade de se resgatar através do escape em Cristo Jesus, que é a nossa área. Quando ele estabeleceu o seu juízo, a terra e o céu vão fugir da sua presença, porque ele é fogo abrasador e a sua justiça é fulminante. É uma justiça sem fraude. Ele julga com equidade, ou seja, com equilíbrio, com igualdade. Ele não foge nem para um lado nem para o outro. Ele é justo. A balança de Deus é fidelíssima. Então, nesta lição, nós vimos Deus anunciar o dilúvio. O juízo que parecia improvável ocorreu. As pessoas criticaram, zombaram, achavam que não iria acontecer. A terra não era regada por chuva em grande abundância. E a chuva torrencial de 40 dias desceu e aniquilou a todos. A
construção da arca, o escape para a humanidade. Deus deu a planta e delineou como seria feita. Foi delegada a autoridade a Noé a pregar. E o dilúvio veio, um dilúvio universal, um juízo de Deus, um juízo também universal. Inclusive, sendo conscientizado a todos que pereceram. Nesta lição, absorvemos. Assim como Noé construiu o escape para as pessoas e pregou e as pessoas não aceitaram, assim também é hoje. Muitos não aceitam a pregação do Evangelho. Jesus Cristo é a nossa arca, é o nosso escape. Ele dá oportunidade a todos para se salvar, mas muitos estão a criticar e não dão ouvido. O som da minha voz através desta videoaula que se propaga através dos cabos cibernéticos vai atingir muitas pessoas. Eu recebo e-mail de pessoas e comentários de pessoas de todos os lugares do mundo. Pessoas que estão audíveis à minha voz e que acreditam, que creem na pregação do Evangelho, mas muitos não querem nem ouvir. Pois é, o juízo de Deus será fulminante. Diz que a terra e o céu fugirão da presença dele, porque ele é irresistível. O seu fulgor é insuportável. Ele vai julgar e as pessoas não vão suportar sua presença. Mas ele está dando escape hoje. Meu caríssimo internauta, você que por acaso acessou esse vídeo, ter ouvido ao som do Evangelho e seja resguardado da maior condenação que vai acontecer na terra. Desta feita não é mais aquele número exíguo de pessoas da antiguidade. Agora será mais de 7 bilhões de pessoas. Paz do Senhor.